Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de computador e sociedade, né? O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com um assunto bastante atual, né? Que vem sendo discutido com frequência, que é a globalização, né? Seguindo aqui a nossa apostila, né? O processo de globalização e seus efeitos. Eu vou dar um pouco aqui de conteúdo, falar algumas coisas e depois vou abrir para vocês, a gente vai interagindo, porque esse é um tema bem de interação mesmo, né? Beleza. É, Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao processo. No início aqui, até o pessoal se adaptar. O Gleiber, é só para informar que às vezes se você tiver acessado o seu e-mail, você não precisa de autorização para entrar na sala, tá? Falei um pouco sobre isso na aula passada, não sei se você estava presente. Se você acessar seu e-mail, e aí você não precisa de autorização, você já pode entrar na sala direto. Então, dando continuidade aqui à nossa apostila de computadores e sociedade, eu tenho aí o processo de globalização, né? E aí eu vou interagindo com vocês, a gente vai perguntando, a gente vai questionando, a gente vai debatendo essa questão, tá? Processo de globalização e seus efeitos. O processo de globalização soma-se e amplia as redes de comunicação e informação. A partir dessas redes, encontramos um mundo incontrolável em que as pessoas tendem a se reagrupar em torno das identidades primárias, como religião e etnia. A globalização iniciou-se a partir do momento em que o mundo sentiu a necessidade de ampliar os mercados dentro de um sistema capitalista, ou seja, quando a Europa inicia seu processo de expansão por meio das grandes navegações, logo esse processo não é uma prerrogativa contemporânea, sendo apenas o resultado das ações humanas, mas algo processual, lento e gradativo ao longo do tempo e imanente ao contexto histórico, político e social. O que está querendo dizer aqui, gente, é que a globalização não é um tema novo, né? A globalização é um tema, é um processo, né, que vem em evolução. Ele é lento, gradativo e ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, essa é a primeira questão, né? Você vê aí a globalização, o século XX, século XXI, que vai acontecer efetivamente a globalização, mas ela não é algo século XXI, começou há 10, 20 anos atrás. Ela vem sendo construída, né? A questão da globalização. Se pegar aqui no Wiki, eu gosto muito do Wiki, viu, gente? A propósito, eu acho bem interessante o Wikipédia, tá? Ele tem muita informação relevante. Eu já mostrei, não sei se eu já comentei isso com vocês, né? Qualquer tema assim, vocês pegarem no Wiki, é bacana, tá? Tem uma questão principalmente relacionada à tecnologia, que as páginas em inglês do Wiki, elas são muito mais completas. Vou dar só um exemplo aqui a respeito disso para vocês. Por exemplo, aqui, se eu procurar aqui, ó, processador, né? Então, um tema relacionado à tecnologia, né? Processador. Aí, ó, aqui tem, porque tem várias opções aqui, né? Mas deixa eu colocar esse aqui, ó, unidade central de processamento. Só para mostrar para vocês, se eu der um Ctrl P aqui, ele gerou aqui 4 páginas, tá? Só para mostrar para vocês. Se eu pegar aqui o conteúdo em inglês e dou um Ctrl P,
ele deu 22 páginas, né, de conteúdo. Então, o que é melhor, o Wiki em português ou o Wiki em inglês? Né? Baseado no tamanho do texto aqui, né, eu entendo que o Wikipedia em inglês é melhor. Então, o que vocês podem fazer? Deixar no inglês e usar aqui o tradutor do Google Chrome, né? Ele é bem útil, tá? O tema globalização aqui não é um tema tão relacionado à tecnologia, então eu nem vou colocar não, mas só para mostrar para vocês essa estratégia aqui de qualquer busca no Wiki, tá? Fiquem atentos a isso. Às vezes você quer pesquisar um determinado tema no Wiki, que em português ele não tem muita informação, uma página, duas páginas. Se você for no inglês e mandar traduzir, você vai ter ali várias páginas a respeito daquele conteúdo, principalmente relacionado à tecnologia, né? A globalização, aí, de acordo com o IC, né, é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política. Então, ó, você internacionaliza a economia, o aspecto social, cultural e político, né? Quando acontece isso, você tem ali uma globalização, que teria sido impulsionada pela redução dos custos dos meios de transporte e comunicação. É fato, sem a comunicação atual, por exemplo, internet, telefone celular, você não teria a globalização da forma que ela é hoje, né? Econômica, social, cultural, política. Você não teria isso, né? E também sem uma evolução nos meios de transporte, você também não teria. Então essa é uma questão chave, né? A globalização ela foi impulsionada pelos meios de transporte e também pelo desenvolvimento aí da comunicação, né? Aqui ele está falando a mesma coisa que a globalização ela já existe há muito tempo, né? Esse processo é um processo de evolução ao longo do tempo. Agora, o termo globalização, né? Ele tem estado em uso crescente desde os meados da década de 80, especialmente da década de 90. Por que vocês acham? O que aconteceu aqui de relevante ou impactante, né, que permitiu ter o termo globalização em evidência? O que vocês acham? Alguém deseja comentar? César, eu acredito que seja para facilitar a comunicação entre os países, eu não sei, algo nesse sentido. Teve que todo mundo falar a mesma língua para poder evoluir. São pontos da história que precisaram ser alterados, entendeu? Em algum ponto, todo mundo tem que falar a mesma língua. Por isso que a globalização foi impulsionada. Mas o que você acha que aconteceu na década de 80, nos anos, ali principalmente os anos iniciais, 82, 83? O que permitiu? Qual o fato relevante assim que permitiu, que impulsionou a globalização? Agora você me perguntou. O Cléves, foi o advento da internet. Ah, com certeza. A Com certeza. internet, nesse modelo que a gente conhece, ela é mais recente. Por exemplo, a internet chegou no Brasil em 95, começou a se popularizar em 96, 97, 98. Mas a internet já existia desde a década de 70. Com o advento da internet
e também dos microcomputadores, os microcomputadores, eles se tornaram populares na década de 80, né? Que é aquele IBM PC, lembra dele? Esse aqui, ó. Ele vinha com esse aqui, ó. Esse computadorzinho aqui, ó, ele vinha com DOS, uma parceria da Microsoft com a IBM. O sistema operacional era o DOS, né? Esse IBM PC aqui, ó, ele é da década de 80. Ele se popularizou. O mundo inteiro começou a utilizar esse computador aí, né? Então, junto com isso, veio a conexão. É claro que na década de 80 não existia site, né? Não existia a web, né? Mas já existia a internet. Por exemplo, pesquisadores já se comunicavam por meio de e-mails, de computadores, de mensagens eletrônicas. Então, isso já existia, né, na década de 80. Não era popular, você não tinha internet na sua casa, mas grandes empresas, grandes universidades, grandes centros de pesquisa já tinham. Então, é por isso que aqui, ó, no meados da década de 90, a coisa começou a evoluir, né, e década de 90, a coisa desandou, né? Vamos dizer assim, popularizou. Aí aqui já é a internet como a gente conhece, né? Que aí já tem site, aí já tem e-mail para todo mundo, aí já tem buscadores, né? Por exemplo, eu não sei se vocês lembram disso, o Google, ele se popularizou ali 99, 2000, né? O buscador aqui, o que a gente usa todo dia, né? Ninguém mexe na internet sem o Google, né? Internet é basicamente o que está aqui no Google. Antes do Google, antes de existir o Google, existia o Alta Vista. Nem sei se existe Outra mais. vez eu ainda peguei o fim dele. Aqui, ó, Agora, alguém lembra do Alta Vista? eu peguei o finzinho da Alta Vista e o começo do Yahoo. Ah, entendi. Olha, olha para você ver, o Alta Vista é de 94, ó. Ele é de 1994, né? Ele era um buscador, as pessoas utilizavam ele. Depois o Yahoo comprou, né? E aí depois o Yahoo criou o Yahoo Search, e aí ele, enfim. Mas só para exemplificar aqui, né? Foi na década de 90 que a coisa de globalização expandiu. Mas por que isso, né? É porque nós estamos estudando computadores e sociedade. Seria difícil você ter a globalização da forma que você tem hoje sem os computadores. Concordam com essa afirmação? Sim. Né? Então eu percebo isso. Deixa eu colocar aqui o chat aqui na minha outra máquina. Quem quiser comentar que não tem microfone, tá? Pode ficar à vontade. Depois, gente, hoje em dia, com a pandemia, não tem como você não ter um microfone, viu? Todo mundo tem que ter aí para poder argumentar, para poder. Hoje, principalmente, é muito difícil você não ter um microfone. Depois vocês adquirem, quem não tiver, acho que a maioria aí tem. Mas, enfim, a globalização ela foi impulsionada, né? Acho que o termo mais adequado é esse, pela tecnologia, pelos computadores. Vou dar um exemplo hoje, né? Por exemplo, hoje você tem um mercado financeiro que ele é globalizado. Vocês concordam com isso? Hoje,
você consegue comprar, por exemplo, ações aqui no Brasil de empresas em bolsas de valores de outros países. Por exemplo, você consegue comprar uma ação de uma empresa de tecnologia na bolsa Nasdaq, que é nos Estados Unidos, né? E, ou seja, esse comércio, essas transações financeiras, elas podem ocorrer graças à evolução dos computadores da tecnologia. Concordam com isso? Então, se você observar, a economia ela é impactada, né, pela tecnologia total, na verdade, né? Hoje, qualquer pessoa que não tem experiência nenhuma e tal, baixa um site de alguma corretora e compra ações, baixa um app de alguma corretora e compra ações das principais bolsas da Bolsa de Valores, né? Da B3, que chama, né? Que é onde acontece a negociação, né? Esse trade, né? Essa negociação de compra e venda de ações, né? Então, isso graças aos computadores, à internet, né? Quando eu falo computadores, gente, é claro que vocês têm que entender que é tablet, desktop, notebook, smartphone, tá tudo incluído, né? Porque a lógica é a mesma, né? Dependendo da perspectiva, um notebook não tem diferença nenhuma de um smartphone, né? Porque ambos têm sistema operacional, ambos têm dispositivos de armazenamento, ambos têm interfaces de rede, ambos têm apps, aplicativos. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem enxergar isso? Talvez a grande diferença, qual que é a grande, só antes da gente continuar aqui, qual que é a diferença entre um smartphone e um notebook? Alguém pode me falar? Vocês conseguem ver? É o tamanho. Tem notebook tão pequenininho aí, aqueles netbooks, né? E tem smartphones tão grandes que às vezes você até consegue igualar. O tamanho é uma diferença, mas não é tão relevante. O teclado, aí, ele é uma interface de entrada de dados, né? O smartphone também tem um teclado, né? Ele é um teclado virtual, né? Ele só não está ali fisicamente, né? Então não é uma diferença tão grande. Software, também não vejo software como sendo uma diferença tão grande. É claro que vocês têm que analisar, assim, a ideia do negócio. Por exemplo, o meu computador aqui é o Windows, né? Tá aqui, eu estou usando o sistema operacional Windows. O smartphone, ele tem o SO dele. Pode ser o Android, pode ser o iOS, por exemplo, né? Eu tenho aqui um navegador, mas meu celular também tem um navegador. Eu tenho aqui um aplicativo para visualizar PDF. O meu celular também tem um aplicativo para visualizar PDF. O que eu quero dizer? Que não tem diferença, grandes diferenças, tem pequenas diferenças. O tamanho, um tem um teclado físico, o outro não tem. Um tem uma interface de rede, vou te dar um exemplo. Um smartphone, ele tem duas interfaces de rede que um notebook não tem, né? Que é, por exemplo, o 2G, 3G, 4G,
são placas de rede diferentes, né? São placas de rede. O notebook, ele só tem 2 placas de rede, né? Às vezes 3, seria a Bluetooth, considerando o Bluetooth como uma interface de rede, né? Ele tem ali a interface de rede cabeada, ele tem Wi-Fi e ele tem Bluetooth. O smartphone já tem 2G, 3G, 4G, os mais novos 5G, né? O 2G agora eu imagino que eles devem desativar, não vai ter mais, né? Ele ainda tem Wi-Fi, ele tem Bluetooth, ele tem infravermelho. Então, ele, na hora que você vai fazer uma comparação entre smartphones e notebooks, você percebe diferença. Não é isso que eu quero dizer, não. Mas, essencialmente, é mais ou menos a mesma coisa. Sistema operacional, hardware, processador, memória RAM, interfaces de rede, aplicativos, é mais ou menos a mesma coisa, né? É isso que eu quero dizer, esse é meu ponto de vista. Então, o termo computadores aqui dessa disciplina, ele posso generalizar ele para qualquer tipo de computador, seja um smartphone, um tablet, um notebook, um netbook, um desktop, um mini desktop, né? Seriam esses gabinetes aí menores, né? Então é isso, né? Quando eu falo computadores, eu quero dizer isso. Mas enfim, continuando aqui, né? A globalização é isso, né? E aqui, o que eu, além da questão da comunicação, né, tem a questão da evolução dos meios de transporte. Se eu observar aqui, ó, olha esse mapa. Esse mapa é um mapa de cabos, né, de fibra ótica que mantém, né, a internet. Olha para você ver, cara, olha que imagem mais bacana. E essa imagem aqui, eu acho que ela nem sei se ela é muito atualizada. Aqui está colocando que ela foi criada em 2015, mas eu não sei se essa imagem aqui, ela reflete isso. Mas olha para você ver as conexões entre os servidores, né? Olha que legal isso, né? São todos computadores conectados aí por meio dessa rede, né? Isso que é a internet, né? Essa rede aí, vocês já estudaram lá redes de computadores, etc. Já entenderam como que funciona a internet, né? Mas em linhas gerais é isso. E aqui, ó, um outro mapa das rotas, né, aéreas, né? Aqui está um pouco desatualizado, 2009, deve ter evoluído mais ainda, né? Porque teve um boom, teve um aumento significante, né? Da questão dos transportes aéreos, né? No início da década 10, né? Da década... É a década 10, né? Que fala. Então, teve aí um aumento grande, né? Então, isso, só para refletir aqui, ilustrar a nossa aula dessa evolução dos meios de transporte, né? Por exemplo, na década de 80, 90, viajar de avião era um evento, né? Um evento assim, o cara ia fazer aquilo uma vez, 2 vezes na vida, né? Agora com a pandemia não, mas há 2 anos, 3 anos atrás, assim, as pessoas viajavam de avião rotineiramente, né? Ah, não, eu vou para a praia, dá para ir de carro, mas se eu pegar um avião é mais fácil para mim, eu vou correr menos risco, eu vou de avião, né? A pessoa acaba indo de avião, antigamente não era assim. Então, isso evoluiu muito e também impulsionou, né, a globalização, né? Esse é um outro fato também.
mas só para ilustrar aqui a nossa aula, né? Continuando aqui, aí em linhas gerais eu já falei muito sobre isso aqui, ó. Ele vai falando aqui, tem umas coisas que eu concordo, tem umas coisas que eu discordo. Por exemplo, ele fala aqui, ó, que nesse sentido corroboramos com Castells, que é um autor dessa área, né, desse pensamento, é um cara da área de sociologia, né, que a sociedade informacional, que é essa sociedade que nós vivemos, né, que a sociedade da informação passa a ser refém da sua própria criação, uma vez que o processo de globalização, evidentemente, aliado às tecnologias, né, acabei de falar isso, da questão da evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte, vão produzir novos elementos e problemas para a discussão na sociedade, como a substituição da mão de obra pela máquina. Aí uma outra questão aqui, na opinião de vocês, a gente vai tratar isso depois com mais detalhes, mas na opinião de vocês, a tecnologia, ela vem para substituir a mão de obra, gerando desemprego em massa? O que vocês acham? Eu acho que em massa não. Vai substituir, mas não em massa. Mas, ô Saulo, veja só, vou te dar um exemplo. O cara tirava 500 litros de leite na fazenda dele, na mão, tinha 2 vaqueiros, 3 vaqueiros. Cada vaqueiro ficava ali com 150 litros até 200 litros, mais ou menos, né? Porque tinha meses que ele tirava 600 litros, então ele tinha 3 vaqueiros, né? Então, 3 vaqueiros, ele tinha ali 3 famílias que dependiam dele, etc. Aí veio a tecnologia, estou dando um exemplo aqui bem basiquinho, mas veio a ordenha, né? E aí, o que ele fez? Ele começou a tirar o leite com um vaqueiro só, e a esposa do vaqueiro, por exemplo, né? Isso aconteceu muito, né? Porque normalmente mulher é mais aciada com as coisas e tal. Isso é fato, tá, gente? Aqui não tem a ver com preconceito, não. E aí, a esposa, junto com o marido, tirava o leite das 600 vacas, os 600 litros de leite lá, não sei quantas vacas. Beleza. E os outros 2? Aí um ficou, como esse vai ficar só por conta da ordenha ali, etc, etc, um ficou por conta de auxiliar nesse processo aí, por exemplo, no trato das vacas e etc. Então, um foi mandado embora, né? Então, ele veio com a ordem e tal, de 3 vaqueiros, ele passou a ter 2 vaqueiros. Aí você perdeu ali um vaqueiro. Aí você pode falar assim, não, beleza, mas então agora você extinguiu aquele emprego, não existe mais aquele posto de trabalho. Beleza, concordo e tal, mas por outro lado, antes ele não tinha ali uma equipe de manutenção em ordenha. Então, esse trabalho desse vaqueiro que deixou de existir e tal, acabou gerando um outro que às vezes até mais valorizado, vamos dizer assim, que o cara ganha mais, agrega mais valor, que é o cara que vai lá dar manutenção na ordenha de tempos em tempos. Antes não precisava de manutenção, porque ele tirava na mão o leite. Agora a ordenha, ele precisa lá de trocar os bicos, sei lá como é que funciona a manutenção de ordenha. Mas, enfim, ele precisa daquilo lá, né? Então, você acaba criando um emprego mais qualificado. O que vocês acham? César, por esse lado, eu acredito que você tem razão.
fica mais tecnológico, fica mais tecnológico e você gera acaba tendo outros tipos de emprego, né? É isso mesmo. Aí eu concordo com o Salvo que ele falou em parte, só que ele não explicou. Porque, na verdade, a tecnologia ela vai avançar junto com essa substituição. E isso mostra como a gente tem que ir se aperfeiçoando. Vai ficar no mercado Exatamente. só Isso a gente mesmo, que é isso mais mesmo. aperfeiçoado. Perfeito. Esse outro Porque, tipo, emprego, não Cleber, adianta o peão da fazenda não saber mexer na ordenha também. Então, ele, de qualquer maneira, vai ter que aprender. Isso. O que que acontece em alguns casos? Acontece a substituição daquele emprego por um emprego mais que tem ali uma formação maior, concorda? É mais complexo, que não é só força de trabalho, né? Ele vai ter que ter ali a técnica e etc. para poder consertar o adendo. Então, eu acho que existe uma substituição, mas concordo também com o Sábio. Vou dar um exemplo, né? Você vai produzir soja, o cara vai plantar 300 hectares de soja. É muita coisa na hora que você passa assim e fala, beleza, se ele tiver lá todo o equipamento para plantar aquela soja, ele vai gerar no máximo 2, 3 empregos. Com 3 funcionários, ele planta 300 hectares de soja. E colhe. E faz tudo, né? Enquanto que se não tivesse os tratores, plantadeira e etc., ele às vezes ia precisar de 40 pessoas, né? Concorda? Então, em alguns pontos, gera-se novas oportunidades, em outros pontos, realmente os empregos eles se extinguem, né? Porque não precisa mesmo, não. Só que mesmo nesse exemplo que eu dei da soja, etc., antes o cara colhia na mão, ó. Aí a plantadeira, a colheitadeira dele dá problema. Aí ele precisa de alguém para ir lá arrumar essa colheitadeira. Então, ele ainda gera outros empregos, mas com certeza de mão de obra qualificada. Eu acho que é isso, gente. Por isso que a educação, igual vocês estão correndo atrás em busca de conhecimento e etc., é muito importante, né? Por essas questões, né? Você tem aí cada vez mais gera-se oportunidades de trabalho, porém essas oportunidades de trabalho elas não são fáceis da pessoa pegar. A pessoa tem que ter uma qualificação, né? Para ela poder, por exemplo, dar manutenção na ordenha, ou dar manutenção na colheitadeira e etc. Ou até mesmo operar a colheitadeira, né? Enfim, então é isso que eu penso. Mas eu concordo que vai haver uma diminuição dos postos de trabalho, né? Mas esse trem é um negócio tão complexo também, por exemplo, que essa pandemia. Eu estava conversando com alguns colegas aqui da área da construção civil, né? Eles estão com dificuldade de encontrar pedreiro e servente de pedreiro para as construções deles, né? Então você fala assim, mas com toda essa tecnologia e etc, ainda precisa. No caso, o pedreiro tem mais técnica, mais conhecimento. O servente é mais braçal, né? Um trabalho mais braçal. Mas mesmo assim, você não vê, né? Principalmente isso pensando nas cidades do interior. Nas capitais eu não sei, eu não posso falar, mas nas cidades do interior, a demanda por mão de obra, por exemplo, especificamente pedreiro e servente de pedreiro, ela está muito alta, né? Isso é, assim,
ouço falar, mas se você fizer uma pesquisazinha aí, você vai ver que a construção civil, ela precisa de profissionais, né? Ô César, Pode posso falar. trazer um exemplo mais básico, mais próximo de nós ainda? Pode, claro. Por exemplo, ontem a gente teve aula de Libras. Hoje, um professor sem Libras, o pessoal está bravo comigo, mas o professor sem Libras hoje está fora do mercado. Quem não tem, igual a gente que está buscando, por exemplo, eu estou buscando meu primeiro diploma. Se não tem Libras, está fora do mercado. É Entendi. inclusão, é tudo, é o mundo. Então, Entendi. assim, não tem como mais formar professor se não tiver pelo menos esse conhecimento básico, entendeu? Então, muita gente vai ficar fora. E Entendi. entra a tal da qualificação. O colega falou aí logo aí no chat. Então, é mais ou menos por aí. Esse seria o exemplo mais próximo de nós. Começa a separar, usando a teoria da lavoura aí, o joio do trigo. Entendi. Não é. Aí, olha que interessante, né? Adicionalmente a essa questão, eu acho assim que a globalização, né, a questão da tecnologia, né, veio para mais pontos positivos do que negativos. Eu penso assim, né? Aqui, ó, esse parágrafo aqui chamou atenção porque podemos pensar que talvez de acordo com Lastres e Albagli, estejamos caminhando para um mundo sem fronteiras comerciais. Capital, informação, tecnologias, bens e serviços. Aí, para essa questão aqui, eu vou exemplificar para vocês. Imagino que todos aqui já devem ter ouvido falar da moeda digital Bitcoin. Eu imagino que a maioria das pessoas aí devem ter ouvido falar, né? Ela é uma moeda, eu vou até colocar um videozinho aqui rapidinho só para vocês assistirem. Ela é uma moeda que ela não tem rastreabilidade, ela não tem um país, né? Você compra um Bitcoin, vende um Bitcoin e faz transações com Bitcoin, né? O que que seria isso? Você compra produtos com Bitcoin, né? E essa moeda ela não tem as regras de um país. É claro que para você comprá-la, existe duas formas. Ou você usa um dinheiro seu, por exemplo, o real, e vai numa corretora e compra um Bitcoin, ou na verdade, centavos de Bitcoin, né? Porque um Bitcoin é muito caro. Um Bitcoin é muito caro. E aí, de posse desses bitcoins ou centavos de bitcoins, você consegue fazer transações, né, de compras de produtos, né, com bitcoins. E isso tudo sem rastreabilidade, porque, por exemplo, hoje, se eu vou transferir um dinheiro de uma conta para outra conta, eu tenho um centralizador que é um banco. Então, eu mando o dinheiro para o Banco Central, um TED, por exemplo, né? Ou um PIX. O PIX, você manda o dinheiro para o Banco Central pega aquele dinheiro, passa na base dele e o Banco Central manda para o destino, né? Então, isso é centralizado no Banco Central e aí o Banco Central pode ali controlar aquelas questões se ele quiser, né? Por exemplo, você vê aí um caso em que o COAF, né, ele pegou, ele investigou transações financeiras na época do deputado estadual, que é filho do presidente da República, que é o Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, e
identificou um padrão de transações financeiras ali que levantou suspeita, né? Então, aquelas movimentações que foram aqueles saques, né, daqueles funcionários dele, saques mensais em dinheiro, né, eles acharam estranho, porque hoje uma pessoa recebe o dinheiro na conta, ela não vai lá e saca 80% dele, 90% dele, não. O que ela faz? Ela pega aquele dinheiro e paga as contas dela, né? Paga um boleto, paga o cartão de crédito, usa o débito, né? Enfim, faz aquelas transações em cima. Dificilmente hoje, ou pouquíssimas pessoas hoje, né? Vai lá no banco e saca 80% do dinheiro que ele tem e sai pagando aí, né? Isso acontece principalmente numa capital, pensando no caso na época no Rio de Janeiro, isso acontece com muito pouca frequência, né? Então, aí o COAF, que é um órgão de fiscalização, pegou isso. Por quê? Porque essas transações, elas são rastreáveis. No caso do Bitcoin, não. Eu e o Kleber, eu quero transferir um Bitcoin para o Kleber. Eu tenho Bitcoin. Eu vou lá e transfiro diretamente para o Kleber, sem passar por uma unidade centralizadora, né? Por que eu achei interessante essa questão do Bitcoin? Porque ela tem a ver com tecnologia e tem a ver com globalização, que é o tópico da aula de hoje, né? Então, eu até trouxe aqui uma... Vou colocar um vídeo aqui rapidinho, que fala do Bitcoin. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Beleza. Objetiva, o que são bitcoins, blockchain e tanto se fala nesses bitcoins, mas realmente você sabe o que são eles? Eu mesmo tinha muitas dúvidas no início do que era Bitcoin. Ouvindo, né, então eu preparei pessoal? esse vídeo para te explicar de forma simples e objetiva o que são bitcoins, blockchain e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar como eu invisto meu dinheiro em criptomoedas. Ó, pessoal, eu achei esse vídeo aí bem legal, vou voltar do início, tá? Tanto se fala nesses bitcoins. Ele fala sobre Bitcoin, tá? Essa que é a ideia desse vídeo. Eu estou mostrando isso para vocês verem o que é um dinheiro virtual que ele não tem pátria, que ele não tem um país envolvido, tá? E aí depois a gente discute sobre ele, é um tema de tecnologia com globalização, e aí a gente depois discute um pouco sobre ele. Mas realmente você sabe o que são eles? Eu mesmo tinha muitas dúvidas no início do que era Bitcoin. Então eu preparei esse vídeo para te explicar de forma simples e objetiva o que são bitcoins, blockchain e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar como eu invisto meu dinheiro em criptomoedas.
Fala investidores e investidoras, eu sou Wesley Martins e esse é o Citona Investidor. E hoje vamos entender juntos o que é o Bitcoin e o blockchain e no final vou explicar como eu invisto o meu dinheiro em criptomoedas e como eu utilizo eles para proteger o meu dinheiro. Mas antes de começar, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar muito o crescimento do canal, principalmente se você gosta desse tipo de conteúdo de educação financeira. O Bitcoin ele é uma moeda digital e ela não precisa de intermediários, ou seja, você pode transferir bitcoins diretamente para outra pessoa sem precisar de um banco e também isso não vai ser fiscalizado pelo governo. E o criador do Bitcoin foi o Satoshi Nakamoto. E a principal ideia dele era criar uma moeda dentro de um sistema descentralizado. Ou seja, um sistema que ele é como se fosse uma rede, como se fosse uma grande teia de aranha, onde várias partes contribuem para o crescimento dessa rede. Então ele não é centralizado em apenas um banco. Por exemplo, se você vai depositar o seu dinheiro em um banco, esse dinheiro vai para o banco e fica armazenado nele. Ou se você vai fazer transferências, o seu dinheiro vai para o banco e o banco envia para outra pessoa. No caso de uma rede descentralizada, o seu dinheiro já pode ir diretamente para outro usuário sem precisar passar por alguém, seja governo ou seja por uma pessoa. Então é muito mais simples de você ter transações e você não tem essa questão burocrática. E aí você deve se perguntar, será que isso realmente é seguro? Todo sistema descentralizado, por mais que ele possa parecer inseguro porque você não tem alguém regulamentando ou alguém colocando várias regras, ele se torna seguro porque todas as partes dessa rede, elas contribuem para a segurança dela. Então cada usuário, cada um que utiliza essa rede descentralizada, ele tem a mesma autonomia e ele consegue fiscalizar o que está acontecendo dentro da rede. Então isso fica muito mais seguro porque você não depende de uma só decisão e você tem várias partes ali controlando se para aquela rede dar certo ou não. Então é muito mais fácil para você se sentir seguro dentro de um sistema descentralizado. Para você entender melhor, o Bitcoin é um pouco diferente da nossa moeda convencional. Um Bitcoin não é, por exemplo, R$1. Um Bitcoin ele pode ser fracionado em até 1 milhão de vezes. Então é bem comum você ver pessoas comprando 0,00001 Bitcoin. Isso quer dizer que é uma pequena fração de um Bitcoin inteiro. Então um Bitcoin equivale a 1 milhão de satoshis. Satoshi seria o tipo de centavos do Bitcoin. Então quando você vai comprar um Bitcoin, você provavelmente vai gastar muito. Hoje o Bitcoin está valendo em torno de R$42 mil. Então se você quiser comprar um Bitcoin inteiro, você vai ter que ter R$42 mil para desembolsar. Só que você pode comprar pequenas frações, ou seja, comprar satoshis. Então se você compra um satoshi, você vai pagar uma fração de 1 milhão de bitcoins. Então, pessoal, esse vídeo aí tá um pouco desatualizado, tá? Hoje um Bitcoin aqui, ó, ele é mais caro do que R$42 mil. Só pegar aqui para vocês, né? O colega postou aqui para cima, aqui, ó, R$319 mil. Quase 320 mil. Exatamente isso, né? R$318 mil. Tá bem defasado, né? em vez de sair 42 mil, vai sair R$4 mais ou menos, alguma coisa bem parecida dessa conta. Então você consegue investir em bitcoins com pouquíssimo dinheiro. E acredito que você deve estar pensando como funciona esse sistema descentralizado do Bitcoin, como que é negociado, como é registrado tudo isso, quem está por trás dessa rede. Então eu vou explicar de forma bem simples. A rede do Bitcoin, onde é negociado ele, ela é um grande ecossistema. Então, ela é composta das pessoas que fazem as negociações e as pessoas que estão trabalhando para essa rede continuar crescendo. As pessoas que estão trabalhando dentro dessa rede, nós chamamos de mineradores. Você já vai entender por que o nome é mineradores. Primeiramente, é mineradores porque o Bitcoin ele tem um número limitado de quantidade da moeda. Ou seja, o Satoshi Nakamoto ele criou 21 milhões de Bitcoins. Então o Bitcoin ele já tem um valor determinado. Então o máximo de Bitcoins que podem ser conquistados dentro da rede são 21 milhões. Ou seja, ele é bem parecido com o ouro, com a prata, que são metais escassos. Uma hora o ouro vai acabar, uma hora a prata vai acabar. Ou seja, o Bitcoin também é uma moeda deflacionária. O que é uma moeda deflacionária? É uma moeda que ela não tem tendência de perder o valor. Igual, por exemplo, o real, o dólar, que com o passar do tempo a inflação vai desvalorizando a moeda. Na verdade, ele acaba se valorizando com o tempo devido à escassez. Quanto mais pessoas procuram um determinado produto que tem uma pouca quantidade, que ele não vai suprir
essa demanda que está sendo exigida, ele aumenta de preço. Da mesma forma é a moeda. Se muitas pessoas estão procurando aquele minério, aquela moeda, e ela tem uma escassez, ela tem uma quantidade limitada, esse valor sobe mais. Então a tendência a longo prazo é o Bitcoin crescer muito mais. Por isso o Bitcoin ele é comparado com o ouro, eles chamam que é o ouro digital. Por isso que os mineradores são chamados dessa forma. As pessoas que... Bem interessante essa comparação dele aí com o ouro, né? É mais ou menos isso mesmo. É algo que está limitado, existe uma limitação do número de bitcoins, igual ao ouro. O ouro está limitado. Ele só não colocou a diferença, aí é que o ouro, ele é um produto, e as pessoas gostam do ouro, né? Eu uso ouro para várias coisas, né? Eu uso ouro para fazer uma aliança, para fazer uma joia, para fazer um componente eletrônico e etc, e etc. O Bitcoin não, né? Então, assim, só uma comparação, eu acho que ele é interessante nesse sentido de escassez, né? Limitado e ser deflacionário. O que quer dizer isso? Ele não tem uma tendência de ter inflação, já que você não pode produzir ele em larga escala, né? Igual governos, por exemplo, governos como a Venezuela, por exemplo, emite papel e essa emissão de papel cria-se uma inflação. No caso dos bitcoins, não, né? Não tem essa característica. que trabalham dentro da rede procurando bitcoins, elas são chamadas de mineradores, como se elas estivessem procurando ouro. Agora, para você entender o que esses mineradores fazem, isso vai fazer com que faça todo sentido essa rede. Basicamente, eles trabalham com grandes computadores que têm um índice de processamento muito grande, e esses computadores ficam resolvendo problemas matemáticos. Quais problemas matemáticos são esses? Toda vez que você faz uma transação de Bitcoin, ou seja, se você vender Bitcoin para alguém ou comprar Bitcoin de alguém, essa transação ela é mandada para a rede. Ela é mandada em forma de algoritmo. Então ela é registrada em um bloco, que a gente chama de blockchain. O que é o blockchain? Ele é um livro de registro, é como se fosse aquele livro do cartório que você assina, e fica registrada a sua transação. Ele fica registrado nesse bloco durante 10 minutos, ou seja, esse algoritmo fica 10 minutos disponível para as pessoas que estão na rede resolverem ele. Então os computadores vão começar a trabalhar ali na rede para resolver esse algoritmo. A partir do momento que algum minerador resolve esse problema, essa transação ela é validada, ou seja, ela é confirmada no sistema e ela vai para o livro de registro, que é esse blockchain. E ela vai ficar registrada. A partir do momento que esse minerador confirmou a resolução do problema, ele vai ganhar uma comissão, ou seja, ele vai ganhar uma pequena quantidade de satoshis em troca dessa resolução de problema. Então, além de você ter feito a transação, tem alguém ganhando isso dentro da rede. E aí, a partir do momento que foi validado isso, é fechado esse bloco e aí depois abre um novo bloco com novas transações. Então essas transações antigas elas vão ficar guardadas dentro da rede de forma também criptografada. Então, por exemplo, como a cada 10 minutos tem um novo algoritmo sendo gerado, é muito mais seguro e a proteção para um ataque hacker, por exemplo, é muito maior, porque além dessa rede já ser protegida e toda hora ter uma renovação de algoritmo diferente, para um hacker, por exemplo, atacar essa rede do blockchain, ele vai ter que resolver todos os algoritmos de toda a história. Então imagina, a cada 10 minutos sendo criado um bloco diferente, com um algoritmo diferente durante anos. Então é uma rede extremamente segura devido a essa proteção. E como são vários computadores diferentes e precisa ter uma validação de mais de 51%, ou seja, mais de 51% dos computadores da rede precisam validar essa informação, um hacker, por exemplo, ele teria que ter mais de 51% dos computadores do mundo que estão dentro dessa rede para poder resolver esse problema do blockchain e poder atacar a rede, por exemplo, e deixá-la mais frágil. Então o risco é muito menor. Tem um risco, mas é um risco menor. Da mesma forma que poderiam atacar o sistema do governo e dar algum problema, ou atacar o seu próprio banco e roubar a sua conta bancária, isso a gente corre sempre. Só que o Bitcoin tem essa segurança maior devido a essa proteção e esses cálculos são feitos de forma bem complexa e é bem difícil de furar essa defesa. Então isso aqui é só para você entender como funciona esse ecossistema do Bitcoin. Mas o que você precisa entender é que o Bitcoin ele tem uma segurança porque é uma rede, então são várias pessoas fiscalizando as transações. Então tem vários computadores ali validando o que é feito dentro do sistema e tudo isso é registrado dentro de um local central dentro da rede, que é o blockchain.
e é uma moeda digital, então você pode negociá-la sem precisar ter uma intermediação. Aí você deve se perguntar, mas o dinheiro que eu transfiro no banco, ele também é digital, eu consigo transferir de forma digital? Sim, só que a diferença é que o banco está intermediando isso e o governo está fiscalizando. Já o Bitcoin não, você tem a liberdade de poder fazer isso diretamente. Agora você deve pensar, qual é a vantagem de utilizar um dinheiro que não é fiscalizado pelo governo ou que não tem um banco intermediando? Isso te dá uma maior liberdade de poder de compra e de venda, ou também de você ter um controle maior sobre o seu dinheiro em momentos de crise. Então imagina um país em crise, por exemplo, no caso da Venezuela, onde a moeda ela perdeu o valor de uma forma absurda e as pessoas que tinham dinheiro no banco, investimentos, acabaram perdendo tudo. Isso aconteceu principalmente porque o dinheiro estava preso dentro de bancos e do sistema do governo. Já estando dentro de um sistema que não tem um dono específico, que não tem um governo controlando tudo, você tem uma liberdade de poder proteger o seu patrimônio. Então, em momentos de crise, quem tem bitcoins tem uma certa vantagem, porque esse dinheiro ele não está vinculado ao seu dinheiro do banco, ele está dentro de uma carteira digital, dentro de um ambiente protegido. Então agora você entendeu o que é o Bitcoin. Então o Bitcoin é uma moeda digital que você pode fazer transações sem intermediação de alguém e você sabe que ela faz parte de uma rede segura e descentralizada, onde tem várias pessoas fiscalizando isso ao mesmo tempo e tudo isso é registrado dentro de um sistema central que é o nome blockchain, que é como se fosse um livro de registro. Agora para você comprar Bitcoins, como que você pode... Aí aqui agora ele deve fazer um marketing dele, né, de como comprar os bitcoins, que não é o caso nosso aqui, mas enfim, você precisa de uma corretora, você põe o dinheiro em reais e essa corretora permite você fazer essa compra, né? Tem gente que vende bitcoin, tem gente que compra bitcoin, enfim, não é o caso aqui. Só para ilustrar para vocês como que é essa moeda, né? Uma moeda descentralizada, em que os computadores que fazem parte dessa rede é que vai pegar e vai armazenar essas transações, né, por meio desse blockchain, né, que é uma cadeia de blocos, né? Chain seria essa cadeia de blocos, né? Então, por exemplo, eu transfiro um Bitcoin meu pro Kleber, né? Aí isso vai entrar, essa transação, elas ocorrem de 10 em 10 minutos, né? Isso vai entrar num software, nessa transação, e alguém vai pegar essa transação, fazer operações matemáticas com ela, né? E depois armazenar essa transação. Mas em linhas gerais tirar um Bitcoin meu e creditar esse Bitcoin para o Kleber, né? E isso vai para esse blockchain, que é essa espinha dorsal do Bitcoin, né? Então, todas as transações que são feitas, né, quem faz são esses computadores da rede, né? E aí, o que esses computadores da rede, você se habilitar como um minerador, quem que é o minerador? É a pessoa que vai fazer a transação, é o programa que vai fazer essa transação, efetivar essa transação, né? Ele ganha um pouquinho de Bitcoin, né? Centavos de Bitcoin por fazer isso. Por quê? Porque um computador, ele gasta energia, né? Se ele tiver um hardware bom, ele foi caro, e aí se alocar isso, né, esse tempo de computador, ele precisa de internet, né? Tudo isso tem um custo. Então, você está recebendo em Bitcoin por esse custo, né? A gente conversa mais sobre essa questão do Bitcoin na próxima aula. Eu vou até ilustrar, eu tenho, para mostrar para vocês como é que funciona esse blockchain, eu vou mostrar para vocês fazendo uma comparação com o repositório Git, que é o repositório de software. E aí eu explico para vocês como mais ou menos que é esse blockchain. Mas em linhas gerais, o blockchain são todas as transações daqueles 10 minutos. E aí você põe um blockchain ligado a outro, mais 10 minutos tem mais outro blockchain, mais 10 minutos tem mais outro blockchain e assim por diante, né? Então, o blockchain, ele
ele vai crescendo, né, à medida que o tempo vai passando. E esse crescimento são as transações, né? No blockchain número 1000, estava lá um débito de um Bitcoin para o César e um crédito de um Bitcoin para o Kleber. No blockchain 1001, tinha outras transações que aconteceram no mundo, né? E por aí vai. Esses blockchains é que concretizam, né, essa moeda virtual aí. Mas, enfim, a gente conversa melhor sobre isso. Mas olha que interessante, né? Uma moeda que não tem, ela não tem rastro, né? Você não tem esse rastreamento, essa informação ela é toda sigilosa, né? Pelo software, pelo programa de computador, né? É difícil de quebrar por causa dessa questão de você tem que ter 51% dos computadores da rede tem que aprovar aquela transação, né? Então é difícil de um cara quebrar isso, de romper esse blockchain, né? Por exemplo, ir lá e colocar, sei lá, eu vou lá, vou hackear esse blockchain, vou colocar 20 bitcoins para mim, né? Então, beleza, tem mais outros 51% dos computadores da rede tentando fazer isso. Se 51% deles não validarem essa transação, um hacker não, ele teria que ter 51% dos computadores da rede para ele validar uma transação falsa, né? E quebrar o sistema do Bitcoin. Então, isso é difícil de acontecer. Foi isso que ele quis dizer com essa parte do hacker aí, né? Dessa rede descentralizada, 51% dos computadores dela, que tem milhões de computadores, né? Milhares de computadores, teriam que ser administrados por um mesmo hacker para ele poder quebrar a lógica dela, né? Então, assim, é algo bem interessante, né? Bem moderno e que tem tudo a ver com a globalização, né? Uma moeda que você vai conseguir fazer suas transações, comprar os seus produtos e serviços, né? Sem essa rastreabilidade, né? Você vai pagar em Bitcoin, receber em Bitcoin, vai chegar uma hora que você vai vender esse Bitcoin, se você estiver precisando, vai chegar uma hora que você vai comprar esse Bitcoin. Enfim, é isso, como se fosse aí fazendo uma comparação com o ouro, né? O ouro é assim, você compra ouro hoje, ele vai valorizar, depois você vende o ouro e assim por diante. É uma moeda, né? O ouro é uma moeda, o Bitcoin é um ouro digital, igual ele falou. Bem dentro do assunto nosso. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pensado para hoje, para nós, né? Essa questão aí do impacto da tecnologia, né, nas questões econômicas. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Salve, Kleber. Pessoal aí, Sander, Glaura, Nathalie, Álvaro. Ô César, eu tenho uma dúvida, Hum, mas é mais a respeito do trabalho, né? Trabalho que não, vai ser pode entregue. perguntar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou finalizar aqui a aula para não ficar um vídeo tão grande para eu gravar e aí eu tiro dúvidas sobre o trabalho. Tudo bem? Ok.